Uau, estamos aqui, Café com AP, Café com os APs. Bem-vindo, apóstolo Francisco Nicolau. Bom dia, apóstolo Rafael, para você, boa tarde. Querido, é um prazer recebê-lo aqui para a gente tomar esse cafezinho junto. Claro, prazer é todo meu. Tudo bem? Tudo bem, e você, como é que você está? Tudo bom, graças a Deus, graças a Deus. Estava aqui, minha princesinha me chamou aqui, aí ela que falou, ó, já chegou alguém. Glória a Deus, Dá um querido. beijo nela, na Valentina. Dou sim. Quero mandar um abraço também aqui para todo mundo que está entrando hoje. Olha quem está entrando Pra... aí agora. Olha quem está Oh, entrando. olha aí, ó, Giovanni. A doutora Glaucia, a doutora Glaucia. Tá vendo? Olha aí, ó. Ontem o Café com a P foi com ela. Uau, Ela estava que estava ontem aqui, arrebentando. eu imagino. Ela é fera. Muito bom. Tá aqui a Marianista, tá a Rosa, tá aqui a Lu Cavalcante, grande beijo, a Ana Escalon, Amo tá você também, aqui, Glaucia. queridona, né? Beijão para todo mundo que tá aqui. E para você que por acaso não conhece, hoje a gente está aqui recebendo o apóstolo Francisco Nicolau. AP, o café com AP, ele tem um objetivo muito simples, né? É a gente tomar um café e falar da Bíblia, né? Claro, E a gente tem aqui a honra de tê-lo conosco já a segunda vez no Café com AP, a honra é minha. né? E eu queria que o senhor falasse quantos anos o senhor tem de ministério? Pois não. Eu fui chamado ao ministério pastoral na noite do dia 31 de dezembro de 1980. Já em janeiro de 81 entrei no seminário teológico e em fevereiro de 1983 eu fui ordenado ao ministério pastoral. Eu estou caminhando aí por quase 40 anos, desde o Uau! ministério pastoral. Olha os meus jovens entrando aí, olha que beleza. Uau! As jovens das nações. Bem-vindo, queridos, Isso. obrigado. E aí, pastoral, e até agora, eu acho que quase 40 anos de ministério. No Isso é um mover do privilégio. espírito, apóstolo, no mover do Sim. espírito são 30 anos. Eu Aham. entrei no final de 89 e 89 para 90. Aí sim, nos envolvemos com a obra do espírito, com batalha espiritual, com tudo isso que todos nós estamos vivendo, né? Então, assim, Uhum. em termos de plenitude, que eu entendo como plenitude mesmo nessa linha de pegada violenta, vamos assim dizer, de 1990, 91 para cá. Praticamente 91 foi quando eu comecei com batalha espiritual. Uau. E isso no Brasil, apóstolo, essa questão da batalha espiritual, eu ingressei nela em 94, foi quando eu te vi a primeira vez lá em São Paulo, né, no Congresso de Batalha Espiritual. Como que foi para o senhor viver no Brasil como um pioneiro nessa área? É, todo pioneiro, ele sofre bastante porque ele traz algo novo no sentido daquilo que já está, o status quo enraizado. E eu Uhum. entrei, conduzido por Deus, eu, por conta própria, eu não entraria nisso. Eu tinha acabado de ser batizado no Espírito Santo, com a família, a igreja, 89, 90. Em janeiro de 91, num congresso no Vale da Bênção, Deus Uhum. usou um homem chamado Kjell Schober, um sueco, Uhum. campeão de batalha, ou depois que eu vim saber disso. E ali numa reunião para 50 pessoas, eu sentado, ele falando, ele tinha sido extraviado a mala com a apostila, com as cassetes, e ele falou, a hora que ele começou a falar, eu senti um fogo queimar na boca do estômago, e eu comecei a notar aquilo correndo, desesperado, e ali eu recebi aquela transferência,
foi algo assim assombroso. Eu pensei que o máximo que tinha acontecido de assombroso comigo tinha sido a renovação, porque eu Aham. era um pastor bem tradicional, professor de faculdade teológica, bem seguro nas doutrinas, e ali foi a revolução. Mas batalha espiritual, quando ele falou sobre espírito territorial, eu levei um choque. Mas como eu nasci com missões, meu pastor foi missionário, todos os meus filhos eu apresentei para missões, eu não entendia porque os missionários fracassavam, eu não entendia porque casal voltava, divorciava. E quando ele falou sobre isso, sobre espírito territorial, eu assombrei. E aí as Uhum. 4 palavras foram... E a posição do guerreiro no exército. Não Sei. havia Uau. nenhum material no Brasil, nenhum material. E eu comecei a falar nisso num retiro, e aconteceram algumas coisas, e comecei a ser chamado. E o primeiro material que eu peguei mesmo foi na Argentina, no final de 91, no Congresso de Batalha Espiritual, foi o primeiro evangelismo de colheita. E ali Deus Uhum. usou muitas pessoas, muito material. Peguei livro da Rebeca Cabral. Aí eu comecei a pegar alguns materiais. Aí já estava pregando no Brasil. Tive o privilégio, a honra de escrever o primeiro livro em português sobre guerra espiritual e estratégico, Conquistando Cidades para Cristo. E aí depois sim, vieram os livros do Ed Silvoso, do Peter Wagner, aí vieram os livros. Mas eu aprendi quebrando a cara. Eu entrei sem saber, Deus é que me jogou nisso e não tem volta, né? É um negócio meio enrolado. Já por conta própria ninguém entra nisso. É verdade. Para mim é muito impressionante assim poder te ouvir e ouvir a tua experiência, né? Ah, só uma pergunta, o que o senhor está bebendo? Conta para mim. É café, chá, é o quê? Estou tomando um suco de pêssego, só para te acompanhar. Então, Ah, maravilha. eu acabei de tomar meu café agora há pouco, eu já fiz a minha devocional de madrugada, já saí, já andei, já voltei, e agora deu vontade de molhar a boca. Eu falei, bom, não vou querer café, eu não vou querer chá agora. Aí eu peguei um suco de pêssego. Está Maravilha. servido? Obrigado, obrigado. O O pessoal certo me seria tomar no, pergunta. o certo seria tomar num copo, mas eu queria te imitar, como se eu estivesse tomando um café com você. Escolhi uma Olha aí, ó. xícara Não, mas bonita lá. tá maravilha, maravilha. Eu te pergunto porque as pessoas me perguntam também, né? Hoje, o meu 99% das vezes é café, tá? É, Mas o pessoal pergunta, é fake news, né? não. O Eu meu é digo fake do café, mas é pêssego de verdadeiro. verdadeiro, é muito bom. Mas, apóstolo, eu poder te ouvir é muito reconfortante, porque Obrigado. eu, eu, eu ingressei no ministério muito jovem e em 94 eu tive acesso também a toda a visão de batalha espiritual e cura interior, né? E acabei também sendo conduzido por Deus para isso. E às vezes a gente cria uma ilusão de ver outros brilhando, como, né? Porque quando a gente está no púlpito, a gente está ali, luz, câmera, ação, né? A gente está debaixo da unção, a gente está debaixo do poder. Então, a pessoa perfeita é a pessoa em ação, né? Então a gente imagina assim, o apóstolo Nicolau não passou luta, não passou dificuldade, ele é, sabe, o mestre das artes marciais espirituais, né? E aí Glória. cria uma ilusão, né? Mas de repente a gente começa a ouvir, peraí, eu aprendi fazendo, eu tomei pedrada, foi difícil, foi assim, foi assado. Então eu valorizo muito isso e acho que qualquer ministro do evangelho que busca um ministério coerente, verdadeiro, também busca conhecer não só o sucesso do outro, conhecer o sucesso do outro, mas conhecer como ele superou as dificuldades, né? Isso é muito importante. E nesse tempo, apóstolo, como é que foi lidar com essa questão de espíritos territoriais? O senhor citou isso aí e isso é muito interessante. Tem a ver com o texto de hoje. O texto de hoje é Lucas, capítulo 8, o verso de número... Opa, cadê aqui? Vamos lá. Do verso de número 30. Aqui, perdão, vamos achar aqui, estou com a minha Bíblia judaica aqui.
verso número 30, né? Lucas 8:30, que é aquele texto famoso quando Jesus ele desce do barco, pisa em Gadara, e ali vem o endemoniado ou os endemoniados, o senhor pode falar isso pra gente, e rola aquele confronto, aquele enquete, né? E Jesus chega ao ponto de perguntar para aqueles demônios qual era o nome dele, né? E esse texto está ligado, né, com espíritos territoriais. Qual a sua impressão disso? Fala um pouquinho de espíritos territoriais e fala um pouquinho para nós assim do vínculo com esse texto. O que tem a ver, o que significa aí? Isso. Voltou. Espírito, tá me ouvindo? Tudo bem? Tô. Para mim, espírito territorial, ele entrou muito fácil, apesar de ser complicado de explicar, porque eu cresci em berço missionário. Nasci em família missionária e cada filho que nascia, nós consagrávamos para missões. E nós usávamos o slogan dos missionários americanos: nossos filhos só não serão missionários se Deus não deixar. Então, nós faríamos a nossa parte e faríamos de tudo. Então, a minha filha mais velha, a pastora Andréia, ela foi dedicada a missões, cresceu pensando em ir para os índios. A minha filha, a pastora Cristiane, que está acompanhando esse live, ela tinha chamada para a África, 8 anos ela já pregava. Cada um dos filhos, Juliana, Raquel e o Samuel, foi numa época que a denominação clamava por um missionário na China. Uhum. Eu sempre cresci pensando nas nações. Eu mesmo tinha chamado para Angola. Eu só não fui para Angola por ter 5 filhos. A junta só enviava com 3. Eu já contei isso até com brincadeira, mas é real. Nós tínhamos 5 filhos, eu insisti, a junta disse não, só podemos mandar com 3. Nós queríamos isso em 85. Então nós tínhamos um ardor missionário muito grande, mas eu focava nações. Criei um ministério dentro da igreja chamado Equipe Missões, onde só estudávamos biografias missionárias. Isso em todas as igrejas que passei e até hoje eu tenho. Até hoje é um grupo que só estuda todos os movimentos missionários. Mas eu não entendia os fracassos de alguns, principalmente dos últimos. Eu admirava a história de Hudson Taylor, de todos aqueles missionários, mas principalmente os de África e China, não é? Livingstone, Hudson Taylor, Rosalind Gonfort, Jonathan Goforth. Eu não compreendia por que fracassavam. Quando o Charles Schober falou sobre isso, que as pessoas iam para o campo despreparados e eles não sabiam como enfrentar o principado daquela região, eu levei um choque. O primeiro choque foi sobre espírito territorial. E aí, lógico, voltando à palavra, quando Deus dividiu a terra por territórios, compreendi a importância da cidade é maior do que o Estado, do que a nação, ainda que nós amemos nações, mas o trabalho de Deus é com cidades. A gente ama Israel, mas a chave é Jerusalém, não é Israel. Uau. Israel sem perder sua linha de pensamento, por favor. Por que a cidade é mais importante que a nação, apóstolo? Porque... Olha, eu creio que a cidade ela forma uma comunidade com uma alma particular, diferente de uma nação. A nação é mais heterogênea, ela é mais cosmopolita. Eu penso que o sentido original de cidade é um sentido quase que de uma família estendida. Quando Jesus fala, a minha igreja vai prevalecer, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ali é falando num contexto de cidade, de governo à porta da cidade, de estar na cidade. Quando Jesus envia os discípulos, ele envia as cidades que ele haveria de ir. Quando ele faz as famosas imprecações, são imprecações às cidades. As cidades. E o alvo de tudo é a cidade de Jerusalém. O que vai descer do céu não é um estado, não é uma nação. Vai nascer do céu a cidade de Jerusalém. Aleluia. Eu tenho comigo que o mais importante é a cidade.
Tremendo isso, tremendo. Continua, fala aí, volta para o teu pensamento. Então, eu comecei a entender isso, a divisão de cidade, quando a palavra diz que Deus dividiu as cidades, os principados, deu a cidade aos principados. Não sei se está em Deuteronômio, mas nesse momento eu já estava aprendendo sobre espíritos territoriais com base em Efésios capítulo 6. Principados, potestades, autoridades, demônios. E como naquele tempo eu já sabia que aquilo que acontece na Terra, no reino físico, é um reflexo do reino espiritual, se nós temos comandos de autoridade na Terra, é porque existe comandos de autoridade no céu. Se no céu existe hierarquia demoníaca, existem os querubins, serafins, arcanjos, anjos, então eu entendi que existia também essa hierarquia na Terra. Então eu compreendi, pelo menos eu entendi, sobre essas regiões, sobre a separação de regiões, a separação de autoridades, sobre os príncipes em cada cidade. Eu comecei a aprender também as diferenças marcantes de cidade uma da outra. Então, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você vê uma cidade de uma característica e a cidade vizinha é completamente diferente, ela não sofreu nenhuma influência. Você vai para Las Vegas, você vê lá uma cidade totalmente de jogo, de jogatina. Você vai para outra cidade, para Pensilvânia, ou vai para uma cidade que eu gosto bastante lá, Rhode Island, Providence. Você já sente um clima diferente, onde os pioneiros começaram. Então, eu comecei a entender que a cidade tem um espírito, tem uma alma, e a alma da cidade é a somatória das almas daquelas pessoas. E ali vai estar tendo um governo. Então, se a cidade ela é fundada numa violência, isso aí já entra no mapeamento espiritual, ela é fundada com roubo, violência, ela vai ter uma marca, e ali vai ter um espírito operando, e você tem que discernir aquele espírito, e você não pode aplicar, às vezes, a estratégia de uma cidade que você saiu ali você vai se arrebentar por causa da legalidade. Dentro do assunto que você está tratando hoje, por exemplo, Provérbios 26:2 diz: maldição sem causa não encontra lugar. Foi isso que eu pude compreender naquela época, que como é que homens de Deus estavam sofrendo retaliações, casais apaixonados por missões, voltavam e se divorciavam. Eu tinha por base Jonathan Gofford, Rosalind Gofford, que eram jovens no Canadá, há quase 200 anos atrás. Como é que eles prosperaram numa China, numa condição totalmente adversa até o fim da vida, passaram pela revolução dos boxers e suportaram. Como que alguém não estava tendo condição? Aí eu comecei a entender, eram pessoas que estavam sem preparo, pessoas de Deus, pessoas santas, mas o reino do Espírito opera debaixo de uma legalidade. Você pode estar com o teu pensamento correto, com o teu coração correto, isso não é suficiente para resolver uma questão espiritual. Uau, nós estamos aqui, para você que está entrando agora, numa verdadeira... Isso não é nem café com os apês. Isso já aqui já está uma verdadeira aula de batalha espiritual, de mapeamento espiritual. E nós estamos aqui com o apóstolo Francisco Nicolau, um homem de Deus, um amigo, um pai espiritual. Estamos tendo esse privilégio. E estamos falando desse assunto porque a pergunta de hoje, dentro das 100 perguntas de Cristo, né? Porque o segredo está na pergunta. Às vezes a gente quer respostas ideais, assertivas, pontuais, mas a gente faz as perguntas erradas. Então, quando a gente vai para a Bíblia e vê as perguntas de ninguém nada mais, nada menos que Jesus, o Yeshua HaMashiach, a gente vê que, como um bom judeu, ele ensinava perguntando, e a pergunta de hoje, ela nos reporta para esse assunto. A pergunta é quando Jesus encontra aquele cara que a Bíblia não cita nem o nome dele, né? A gente chama ele de endemoniado gadareno, né? E nem é mais isso, nem foi mais isso, a vida dele mudou. E esse encontro, então, foi um encontro de Jesus com espíritos territoriais, dentro de todo esse contexto que o apóstolo Nicolau está trazendo para a gente.
E eu queria que agora o senhor trouxesse para dentro desse texto, apóstolo. Uma coisa me chama a atenção, é que Jesus, ele desce do barco e ele pisa em Gadara. Né? Eu costumo perguntar para as pessoas nessa hora assim, você sabe como que é planta do pé em hebraico? Aí as pessoas falam, não, aí eu digo, é planta do pé. Né? Porque Jesus pisa em Gadara e aquilo simboliza autoridade espiritual, né? Ele está ali tomando posse do território, e nesse exato momento se manifesta essa legião naquele homem ou naqueles dois homens. Né? Entra no texto, fala para a gente um pouquinho a tua concepção disso, né? Dos espíritos territoriais na vida desse homem e da interferência de Jesus nisso aí. Muito bem. Você já até falou. Primeiro, o gadareno, ele era tomado por espírito, e não era um espírito só, porque a palavra diz que ele era amarrado com correntes, e muitas correntes, ele, pela força dos demônios, as correntes eram arrebentadas. Isso é sério. Ou seja, a primeira coisa já é uma força sobrenatural. O mais importante é o fato de Jesus pisar na terra. Então, Jesus vem no barco, embora ele tenha autoridade sobre todas as coisas, mas como tudo obedece uma legalidade, a legalidade é ele pisar na terra, porque ele é terra. Nós operamos na terra porque nós somos terra. A hora que nós morremos, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito se funde e vai para Deus, porque a única coisa que nos mantém na terra é o nosso corpo, que é feito de terra. Então, quando é determinado isso, essa é a nossa legalidade de pisar. Por isso que a palavra diz, Abraão pisa na terra e toma posse, declara, pisa na terra, toma posse. Está falando de uma legalidade espiritual. E quando Jesus pisa na terra, com a autoridade que ele tinha, de santo, de homem de Deus, porque ali estava operando como homem, é refletido no reino espiritual, em que os espíritos já descobrem, e ele pisa e já toma posse. Ele já toma posse e vai em direção ao homem, e ele faz aquele trabalho. Mas ali é interessante que, lógico, a Bíblia é deixada de propósito para que a gente entenda, todo o processo de libertação poderia simplesmente terminar na expulsão até da legião. Mas Jesus está numa batalha, aparentemente numa batalha, que ele expulsa, a Bíblia que eu tenho está dizendo que ele está ali expulsando aquele espírito, e o espírito reclamando, e aí ele pergunta, qual é o teu nome? É o teu programa, qual é o teu nome? E ele, legião, porque somos muitos. Agora, o que chama atenção, e aí é o que eu gosto na batalha espiritual, é que eles poderiam simplesmente expulso, porque iriam mesmo, debaixo do comando de Jesus, não ter alternativa. Eles entram em desespero e pedem para ficar em qualquer lugar. Evidentemente que eles saberiam que Jesus não permitiria que eles entrariam, ninguém mais. E pensou nos porcos, primeiro porque o porco era um animal considerado impuro na cultura judaica. É como se... como? Estou dando uma hipótese. Escuta, não tem nada pior, deixa a gente entrar nos porcos. E Jesus, evidentemente, já vendo o resultado, vai. E os porcos já estavam na beira da ribanceira, eles, com a força dos demônios, eles vão para o mar e se afogam. Por que eles queriam entrar nos porcos? Aí vem a resposta. Porque eles eram espíritos territoriais. E nós aprendemos, e você sabe muito bem disso, que os espíritos trabalham em sujeição às trevas, ao chefe maior deles, não por amor, não por devoção, nem por fidelidade. Trabalham pelo terror. Nós aprendemos que duas coisas não existem nas trevas. Não existe luz e não existe amor. Então, o sinal do lado da perdição é não há amor e não há luz. Esse é o motivo deles pedirem luz, vela, para poder ter alguma luz, porque se alguém dá deliberadamente, é na legalidade, eles podem ter. Então, eles prestam satisfação.
é um reino que eles são designados e sofrem, e eu creio que eles sofrem nos fracassos. Porque se é um reino de terror, se é um reino da maldade, se eles são enviados em tudo aquilo que nós temos aprendido em batalha espiritual, em libertação, quando os próprios demônios se manifestam. Ah, mas você aprende escutando o demônio? Não é que você aprende escutando o demônio, você está na autoridade do nome de Jesus, você está com o controle, você está obrigando o demônio a falar em nome de Jesus, e ele tem que dizer o porquê das coisas, por que se esconde atrás de uma imagem, para que o inimigo seja adorado, por que é sacrifício, para que haja derramamento de sangue, para que tenha legalidade para entrar na pessoa, porque eles não podem entrar em qualquer um, eles não podem pegar qualquer um, senão ele entraria em todo mundo. Então, toda essa função de legalidade, eu acho muito bom esse texto, porque eles eram daquela região. E eles queriam, de alguma maneira, tudo bem, saímos desse homem, não vamos ser, mas joga a gente pelo menos, deixa a gente entrar nos portos. Então, para mim, é um dos sinais da operação. Eles queriam se manter na região. Se manter na região, não por um prazer, provavelmente, lógico, por causa do comando que tinha sobre eles. Sim. Eu quero dar um abraço aqui, está aqui com a gente a apóstola Cris, da Família 61 de Recife, que estará conosco no Café com a P de sexta-feira. Prazer tê-la aqui, apóstola. Deus te abençoe. Sexta-feira, que horas? Sexta-feira, esse mesmo horário, 14 horas Suíça, 9 horas Brasil, né? Ah, eu vou querer vê-la. Eu quero vê-la, que eu escuto muito sobre essa apóstola. E agora há pouco esteve lá o apóstolo Hudson, e teve um trabalho lá na igreja dela, e eu soube, e ela é alguém que ama muito Israel, e eu quero conhecê-la, que eu não a conheço ainda. Mando um abraço para ela também. Transmito daqui, apóstola Cris. Isso mesmo. E é uma casa, uma família de verdade. Eu tive a honra de estar ali algumas vezes recebendo da parte de Deus. E tenho muito carinho, muito respeito pela família 61, pelos apóstolos ali, que carinhosamente são chamados de fofinhos, né? As ovelhas chamam o pastor fofinho, é o apóstolo fofinho, a apóstola fofinha. Glória a Deus. Está aqui o pessoal do Rio Grande do Sul também, Ronaldo, tá pessoal da Suíça, pessoal de Curitiba, aqui a Carol, tá evangelista Babi, minha ovelhinha, tá o Zen aqui de Geneve, né? O Zen está dizendo aqui, ó, isso não é um café, isso é um banquete completo. Coisa boa. Apê, você está falando uma coisa tão maravilhosa. Quer dizer, a pergunta de hoje é qual o seu nome? Jesus estava perguntando para a legião. E aí muita gente se pergunta, bom, quer dizer que Jesus estava obedecendo os demônios, concedendo a eles o direito de entrar nos porcos? A gente vê que não. Jesus estava libertando aquele homem e de alguma forma aqueles demônios então teriam legalidade e até um tempo de ação territorial até determinado momento, é isso? Eu creio que todas as coisas que Deus faz com determinado propósito. Jesus, ele teve 3 anos e meio, e nada do que ele fez foi sem um propósito. Não houve tempo, não houve sobra, não houve resto, não houve aconteceu. Ele todos os dias acordava de madrugada e via o que o Pai queria que ele fizesse. Nós vamos ver o resultado disso, porque aquele resultado para nós é para a glória de Deus. Porque todos os sinais de Jesus eram para manifestar a glória do Pai e o reino. E nesse caso, este homem liberto se tornou uma bênção, como nós vamos saber depois. Queria seguir Jesus, Jesus não permite, e ele vai fazer um trabalho muito lindo. Mas o que chama mais atenção é o resultado final dessa libertação. Primeiro, ela gera uma multiplicação a partir do gadareno em outra região. Vai abrir frentes em outra região, mas a própria região pede para Jesus ir embora. As pessoas não conseguem, e o texto é tão claro que diz que eles conheciam aquele homem, o estado anterior daquele homem, e quando eles viram aquele homem vestido, consciente, porque a palavra vestido ali está no sentido de consciência,
o homem está lúcido, equilibrado. Eles estão vendo um dos maiores milagres, porque não é apenas um demônio, que qualquer demônio não presta, mas não é uma surdez, não é uma mudez, não é uma paralisia, como houve curas, mas era um homem terrível, era alguém furioso, era alguém violento, e que vivia no cemitério, no pior lugar, no lugar dos mortos. E quando eles vêm e sabem que Jesus fez aquele milagre, eles olham uma pessoa totalmente transformada. Ao invés de eles glorificarem a Deus, eles expulsam Jesus, pede para ele ir embora, porque eles tiveram prejuízo com os porcos. Já o fato deles trabalharem com porcos, já dá para se ter uma noção da qualidade de vida espiritual deles. Mas a oportunidade de se converter, vendo o milagre daquele, que era para eles também, serviu de condenação para aquela geração, para aquele povo. Uau! Tem uma pergunta chegando aqui, apóstolo. Tem uma diferença entre demônios territoriais e demônios de fronteiras? Qual a diferença entre eles? O senhor tem uma posição a respeito disso? Eu tenho pensamentos, não posso afirmar com categoria. A gente está tomando café, ninguém está no púlpito, ninguém está criando doutrina. Eu creio que os demônios de fronteiras são demônios de alta patente para a defesa de territórios. O reino físico é um espelho do reino espiritual. É sempre pensar nisso, espelho. O que nós vemos aqui é espelho. A Jerusalém aqui é espelho da Jerusalém. A Jerusalém vai descer exatamente no lugar da Jerusalém terrena. Tudo é espelho. Tudo é espelho. Nós estamos vendo deformado ainda por causa do não houve a restauração. Mas nós iremos ver tudo glorioso. Então, tudo é espelho. Então, se nós temos uma milícia que defende uma cidade, nós vamos ter outro tipo de milícia, outro tipo de patente que defende um território, principalmente em tempo de guerra. Se nós temos consciência que nós estamos em guerra espiritual desde o momento da queda dos nossos pais, e quando veio a promessa que nós haveríamos de ser resgatados, então já ali começa a batalha espiritual, pelo menos visível. A batalha espiritual não começa ali, começa antes. Mas a partir dali ela é deflagrada. Ou seja, ali é para tudo. Ali o diabo vem com tudo, mata, tenta corromper tudo. Então vem o dilúvio, entra dentro da arca, tenta e vai de todas as maneiras até que ele não consegue achar a semente da mulher. Cadê a semente da mulher? Onde está a semente da mulher? Até aparecer Yeshua. Então, nós estamos em lutas constantes. E se a palavra diz que quando um território é tomado e não se guarda, depois o inimigo volta e toma com mais força. Então, eu creio que essas defesas territoriais, elas são defendidas e guerreadas por anjos, como tem os anjos específicos, Miguel específico, que luta por Israel, e eu vejo também príncipes que trabalham em territórios, em o príncipe maior, os principados que cuidam de nações, mas hierarquias de alta patente que trabalham nas fronteiras. Quando nós entramos numa nação, como é que a gente entra? Pede que Deus mude a nossa guarda, que Deus nos capacite. Essa é a nossa função apostólica, que não é limitada a uma cidade, é limitada, não tem limite para as nações. Essa é a função apostólica, mas nós não entramos de qualquer maneira. Quando você vai para a nação, você vai num convite, você vai num chamado, você vai numa legalidade, e ainda assim você vai com os seus intercessores e dando ordem, reivindicando os espíritos, reivindicando os seus anjos, ordenando os espíritos que você vai entrar. Por quê? Porque ali é um tipo de confronto. A pessoa pode já entrar derrotado se ele for com descuido, achando que é tudo a mesma coisa. Uau, muito importante. Espero ter tudo respondido. Isso. Muito, muito, muito. O pessoal está trazendo aqui algumas perguntas. Primeiro, a Jaqueline perguntou como ela consegue seus materiais, livros e conteúdo a respeito disso tudo que a gente está falando. Então... Jaqueline, eu lamento profundamente, mas eu tenho que refazer tudo. E eu estou querendo refazer, que não estou conseguindo. Eu tinha planejado este ano
fazer novamente meu livro Conquistando Cidades, fazer novamente o livro Israel, Relógio de Deus, fazer a apostila de mapeamento espiritual, estão me pedindo, e agora essas coisas estão todas dentro de mim. Aí eu falei, quando entrou esse problema do coronavírus, eu falei, bom, agora eu vou ficar confinado, agora é a hora de eu escrever. Não, agora que acabou o tempo mesmo, então, mas eu vou fazer. No momento vai ter que ser assim, o que está no YouTube, o que tem no nosso site, e algumas coisas, essas mais urgentes eu vou produzir. Me dá alguns meses, por favor, mas esse ano algumas coisas eu tenho que produzir. Eu tenho apostila, são apostilas básicas, eu tenho uma apostila de mapeamento espiritual, se você quiser eu tenho, posso dar um jeito de enviar por PDF, tomada de território. Eu tenho algumas apostilas que ainda não são assim a conclusão, elas são mais roteiros, são mais tópicos, para você trabalhar no tópico e desenvolver, mas se isso te interessar, entre em contato conosco que a gente vê isso. Então, todo mundo que tiver interesse, entra aqui, pega o contato do apóstolo Nicolau, Isso. manda mensagem aí, conversa com ele, né? E tem mais aqui, o pessoal tá perguntando a pergunta-chave, né? Uma pergunta-chave que já direciona a gente. Infelizmente, a gente tem um limite de horário Meu aqui Deus, já? no Instagram, né? Porque a live dura 40 minutos. Se deixar, a conversa tá boa, o café tá bom, né? A gente pode almoçar, a gente pode jantar, a gente pode ficar aqui que a conversa flui. É bom. Mas a grande Assunto pergunta esse assunto é bom, né, Fê? A grande pergunta como vencer esses espíritos territoriais, né? Eles... Bom, vou trazer uma pergunta, para as pessoas também, talvez as pessoas se perguntem, tá? Um espírito territorial, ele vai embora ou ele fica ali até a consumação dos séculos? Quer dizer, vencê-lo significa manietar suas ações ou realmente ele é repreendido, sai do território? Então, como vencê-lo e o que essa vitória significa? Pois é, rapaz, eu não sei se o tempo vai dar para responder. Permite. Vou tentando, aí você corta a hora que... Tá o bom. espírito territorial ele é estabelecido quando ele encontra uma legalidade, e essa legalidade ela não é uma coisa muito simples, é uma coisa que é com raízes profundas, fruto de consagrações, de dedicação, de sacrifício humano, de compra de terra, de tudo aquilo que o dá autoridade para ficar. Isso não é vencido por uma pessoa. Também ele não pode destruir uma pessoa, porque não existe uma tentação que você não possa se defender. Também na legalidade espiritual ele não pode ir além da tua patente. Se você enfrenta, aí você vai ter consequências. Esse tipo de espírito territorial, ele é enfrentado pela unidade do corpo, pela igreja de uma cidade, de uma região. Isso não é uma coisa que é feita da noite para o dia, não é simplesmente falar você está amarrado e ele está amarrado. Não é disso, porque vai ter que ter processo de remissão, de arrependimento por identificação. Isso aí pede um mapeamento espiritual. Como é que ele se estabeleceu? Como é que ele entrou? Quais foram as bases? Isso são coisas de gerações. Vai ter que se arrepender, vai ter que ter trabalho na direção do Espírito Santo, ao tempo de fazer o culto da remissão da terra, e você vai descobrir que houve a paralisação dele quando as circunstâncias mudarem. Você vai ver a tua cidade mudar, você vai ver o clima mudar. Eu não sei se extermina um espírito territorial definitivo antes da volta de Jesus. Porque nós temos sempre a mesma luta, as quedas, e uma cidade ela não é uma cidade evangélica. Quando nós trabalhamos com conquista de cidades, é para trazer o reino, é para trazer a justiça de Deus, não é para transformar a cidade numa cidade evangélica. Não existe isso. Então, muitas pessoas pensam, quando é que toda a cidade vai ser evangelizada? Ela vai ser toda evangelizada, mas convertida é difícil, porque as pessoas são livres. Eu creio que essa luta continua até a vinda de Jesus, quando, enfim, todas as coisas serão restauradas. E aí o reino passa para ser do Deus e do seu Cristo, e aí sim nós entraremos em outra. Isso é o que eu entendo. Eu não tenho conhecimento de uma história. Já vi muitas cidades maravilhosas que passaram por transformação e caíram depois. Sim. É interessante isso, né, apóstolo? Aqui, o pessoal está aqui bombardeando a gente, dizendo o seguinte: não para, se a live acabar, começa de novo. Estamos com sede, queremos mais, queremos mais, queremos mais.
Então, eu estou pelo senhor, pelo seu tempo. Se o senhor quiser continuar, a gente também continua, né? E quando cair, a gente continua aqui, porque pergunta tem, né? Como é que está teu tempo aí? O senhor pode, Não, caso termine, a gente pode continuar? vamos continuar. Tá bom. Então, aqui a Isadora trouxe uma pergunta muito simples, mas muito importante, que eu queria trazer a minha posição e ouvir a sua também. Ela falou assim, o nome de Jesus não seria suficiente para expulsar esses demônios? Eu tive algumas experiências pessoais na área de batalha espiritual e, dentre elas, tanto no Brasil quanto na Europa, né, eu enfrentei alguns espíritos realmente que eu os identifiquei com alta patente. Tá? Realmente, não só potestades, mas alguns principados. E foi muito interessante porque numa experiência minha de arrebatamento, eu enfrentei um principado chamado Lilith, né? E nesse foi assim algo muito impressionante. Mas o mais impressionante foi que quando eu cheguei naquela experiência de arrebatamento e o repreendi, né, ele veio no formato como uma mulher e etc. E quando eu repreendi, ele falou assim para mim, me respeita, eu sou príncipe. E a primeira coisa que veio à minha mente foi exatamente a pergunta que a Isadora está fazendo. Uau, o que existe de mais poderoso que o nome de Jesus? Nada. Então o que está acontecendo? E exatamente naquele momento eu entendi que o nome de Jesus é poderoso, mas o quanto dessa autoridade eu estava manifestando na minha vida, o quanto realmente desse poder, dessa unção, eu estava exercendo naquele momento. E então Deus me deu uma palavra de conhecimento que foi a minha salvação naquele momento, né? Deus me disse, faça tal coisa, eu fiz, e foi uma experiência pessoal nesse sentido. Então, em resumo, eu acredito que não tem nada mais poderoso que o nome de Jesus, mas o próprio Cristo disse, ó, vão ficar em Jerusalém até que sejam revestidos do alto. Depois ele parece nos dar uma missão que vai gradativa, né? Como se a gente fosse conquistando autoridade e território. Ele disse, ó, depois ide para a Judéia, Samaria e confins da terra, né? Como que o senhor encara isso? Com certeza o nome de Jesus não tem nada mais poderoso, mas por que que algumas pessoas exercem determinado nível de autoridade e outros não ingressam nessa autoridade? Essa pergunta da Isadora, é Isadora? Isso. Ela é muito importante e é muito difícil. Eu creio que o nome de Jesus é todo suficiente. Apareça quem aparecer. No nome de Jesus, você não vai ser atingido. Vindo esse principado aí, ou qualquer outro, você não é atingido. Agora, para você atingir um nível de um principado desse, é como você teve a experiência. É um nível de autoridade que provavelmente você não vai operar sozinho. Porque mesmo no caso de demônios, vamos dizer assim, simples, para mim, eu não trato a coisa assim, eu trato com seriedade, mas quando os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios, Jesus falou, sai. E os discípulos, por que a gente não conseguiu? Se eles já tinham conseguido outros. E Jesus disse, viu, Isadora, esta casta só com jejum e oração. Os discípulos de Jesus Cristo. Então, eu creio, aí entra essa situação do apóstolo Rafael, que para mim essa experiência dele é fantástica, porque a primeira coisa que eu tive que aprender, que foi algo que me chocou, foi com esse principado. E eu trato sério. Sim. Porque quando eu tomei conhecimento, Deus começou a me mostrar onde ele opera e como opera. E quando eu encontrei na Bíblia, em Isaías 34, me assustei. Falei, eu tinha lido a Bíblia tantas vezes, mas as versões falavam de fantasma, de coisa, criaturas, mas até que eu tinha uma Bíblia, uma versão que fala Lilith. E eu ainda não tinha entrado no mover, eu estava fazendo filosofia na PUC.
e teve uma aula de religião. E os rapazes ali, uma entidade católica, né? Quase todos são estudando para serem padre, eu fazendo filosofia antes do batismo no Espírito Santo. E um aluno perguntou para o padre, era o professor, escuta, quem foi Lilith? Ele falou, Lilith foi a primeira esposa de Adão. Eu estremeci, fiquei quieto. Porque ela não se submeteu, e aí tal, e aí por isso que a Bíblia Adão fala, essa sim é osso dos meus ossos. E eu saí dali daquela aula, quieto, fui nas livrarias e procurei tudo sobre Lilith. Logo em seguida eu entrei no Mover, isso foi 89, segundo semestre Deus falou, sai daí, sai dessa escola, não tem nada demais fazer filosofia se você está preparado, mas eu estava muito encantado com a filosofia. Saí, mas saí com aquela coisa na cabeça dessa entidade. Mas o que aconteceu? Fui para o primeiro congresso de batalha espiritual em 1991, quando a irmã Valnice, eu era um dos pastores dela, aqui no Brasil, ela tinha 3 pastores que auxiliavam, 2 em Recife, em São Paulo, e eu era um pastor aqui em São Paulo. E ela foi fazer o primeiro congresso de batalha lá no Clube Internacional em Recife. E ela me pediu que eu contasse essa experiência que eu estou contando para vocês do Dr. Shel Shobe e o que aconteceu depois disso com o meu povo, quando eu escrevi aquilo que eu ouvi e preparei material e comecei a pregar. E ela pediu que eu contasse isso lá em Recife. E quando eu cheguei, um dos assuntos que eu ia tratar era Lilith. Isso, maio de 1991. Eu me lembro porque o meu aniversário foi naquela semana, no dia 23 de maio, eu estava lá, foi no dia do meu aniversário. E quando eu cheguei, eu nunca tinha visto esse nome, nunca tinha escutado, a não ser 3 ou 4 meses antes na escola. Os muros em volta do ginásio estava escrito, Lilith vem aí, Lilith vem aí. Anos depois, uma emissora de televisão tinha um programa que abria com 3 imagens. Uma mulher estranha, com rabo de sereia, outra mulher que tinha uma torre na cabeça, e subia um homem com cabelo de fogo e jogava uma flecha para o céu. Eu não vi de ninguém. E Deus me disse, ali está Lilith, ali está Semiramis e ali está Nimrod. Eu estava sentado no sofá, eu estremeci. Por muito tempo aquilo foi o jingle da TV para chamar para aquele programa. Aparecia aquela mulher bonita, sinistra, uma beleza sinistra. Semiramis, aquela torre na cabeça, que é a Torre de Babel. E o homem que voava, cabelo de fogo, jogava uma flecha para o céu, para Deus. Nimrod. Então eu comecei a entender os níveis de principados, como domina uma nação, como influencia. E eu vi que é muito sério, não tenho medo, mas eu respeito, eu só opero onde Deus manda, eu não brinco com isso, eu não faço gracinha e eu não perco tempo com isso se não for para um resultado eficaz e numa direção de Deus. Assim eu ensino as pessoas. Eu tenho uma brincadeirinha que eu digo, eu não chuto uma macumba, eu passo de lado. Se Deus mandar, eu entro no inferno. Mas se Ele não mandar, eu não mexo com nada. Eu sigo o meu caminho. Por causa da legalidade espiritual. O senhor sabe, apóstolo, eu herdei essa batalha com Lilith, que durou 7 anos. 7 anos de batalha. Por causa de uma pessoa muito próxima a mim, que fez uma oração de maneira simplória por uma outra pessoa, repreendendo Lilith como se fosse qualquer demôniozinho, pé de chinelo. Quando o dia se pôs, às 6 da tarde, essa pessoa que orou ficou paralítica até o amanhecer. E ali, por vínculos, Lilith se achou no direito de me atacar. E durante 7 anos, ela manifestou em algumas pessoas ao longo da minha trajetória fora do Brasil. Ao ponto de que, bom, o Café com Apeu, o pessoal me conhece, eu falo sem censura. Ao ponto de que, quando eu cheguei na Suíça, no final dos anos 90, que eu fui ministrar com uma pessoa que tinha uma fama de que
quando manifestava os demônios, não tinha a quantidade de homens que segurasse essa pessoa. Era uma mulher. E que ela veio num dos nossos cultos. Quando manifestou Lilith, nela, falou pela boca daquela mulher a experiência de arrebatamento que eu tinha tido, que só eu sabia. Dizendo, eu te conheço, nós travamos a nossa primeira batalha, tal dia, tal hora, em tal lugar. Então, isso que o senhor está falando a respeito de não ser precipitado, não é ter medo, mas é não pegar o cão pelas orelhas. Então, o que acontece? A gente está dentro do texto aqui do endemoniado gadareno, discorrendo sobre os princípios de batalha espiritual, sobre libertação, sobre mapeamento espiritual, sobre até própria cura interior, porque esse homem foi liberto e se desenrolou o evangelismo em 10 cidades, né? A segunda menção desse homem na Bíblia é que ele evangelizou Decápolis. Decápolis, exatamente. Quer Decápolis, dizer, a gente tem que parar de chamar... Decápolis com ele, a gente tem que parar de chamar esse homem do endemoniado gadareno e passar a chamá-lo de o evangelista de Decápolis, né? É isso mesmo. E o senhor está trazendo um ponto muito importante, que é, primeiro, voltando um pouquinho, só para fazer um resumo, quem está entrando, o pessoal está pedindo para gravar essa live, ela vai ficar 24 horas no ar. Eu não estou conseguindo com o meu celular gravar, manter as lives registradas, então está tendo esse gatilho de escassez. Quem quer aproveitar, aproveita. Quem quiser me indicar um aplicativo para eu tentar baixar essa live, ok, se eu posso concordar, a gente baixa ela, registra e libera aí nas nossas redes. Mas resumindo então, um pouquinho que a gente está falando para o pessoal contextualizar, quem está entrando depois, o texto de Lucas 8, verso 30 fala da... Permita citar um versículo, só para completar o teu raciocínio. Vai. Para Isadora. Viu, Isadora? Na carta, na epístola de Judas, versículo 8, diz assim, falando de pessoas ímpias, falando de batalha, falando dos últimos dias, falando de confronto, diz assim, da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Então, esse texto, para mim, cala. Ele é muito forte, né? Ele mostra que... Será que mesmo hoje não tinha? Mesmo no contexto de batalha, mesmo sendo o arcanjo Miguel, né, o líder e responsável da segurança celestial, não ousou agir de uma maneira desonrosa, podemos dizer assim, com Satanás, né? O Senhor o repreenda. Que coisa impressionante. E estavam disputando o corpo de Moisés. O senhor sabe, apóstolo, o pastor João Carlos Marques, né, foi um avivalista do Brasil, partiu para a glória em 2018. Ele conta a experiência dele de morte e ressurreição e como ele esteve no céu esse tempo. E ele nunca entrou em batalha nesse sentido. Ele sempre dizia, ó, se você quer acreditar, você acredita, eu não estou aqui criando doutrina, isso não é salvação, isso é conhecimento. E ele contava que quando o anjo pegou ele, o espírito dele, que o corpo dele ficou caído por terra, morto, que ele foi levado ao céu, né? E que no caminho ele passa por aquilo que a gente conhece como o Hades, o inferno, a região realmente dos demônios, né? E ele percebeu, ele conversava com a gente, contava alguns detalhes, ele percebeu que o anjo virava o rosto. E ele perguntou assim, por que você está fazendo isso? Ele disse assim, porque eu tenho pesar. Nós todos estávamos juntos com o Pai, mas eles decidiram virar as costas. Então, na experiência do pastor João, ele viu o anjo com um pesar. Eu tive uma experiência uma vez, estava eu, a Gláucia, e a gente foi levar o pastor José, um amigo nosso, num culto, né? E
na intenção de que Deus falasse com o pastor José através de um outro pastor amigo nosso. Aquelas coisas que a gente fala assim, quem sabe a gente vai lá e Deus fala, né? E na época eu tinha aquele meu cabelo assim de lutador de artes marciais, assim, meio Hudson Taylor, assim, né? Eu tinha um cabelo grande, uma trança. Mas eu sempre gostei de um terninho, uma gravata, e eu fui para um congresso pentecostal, assembleiano. Eu falei, Jesus, eu esqueci que eu tinha essa peruca gospel, né? Mas eu falei, vamos embora, já estou aqui, vamos lá. Mas tudo bem, o Júnior, o pastor que estava ministrando, é meu amigo e me botou no púlpito. Estávamos eu e o pastor José no púlpito e o culto estava, assim, muitas oportunidades, então a impressão que eu tinha era que tinha hora que a unção fluía facilmente, tinha hora que ficava ruim, né? Ficava difícil. E eu estava ali num conflito interno, assim, de foco, eu não conseguia ter o foco no culto. E de repente, quando eu olhei para a porta, eu vi o anjo do Senhor entrando pela porta. Mas quando eu olhei para o pastor José do meu lado, ele também viu o anjo. E nós nos perguntamos ao mesmo tempo, você está vendo? E respondemos ao mesmo tempo, tô. E aquele anjo, com 3, 4 passos, chegou no púlpito perto da gente. E nos cumprimentou com um olhar. E com esse olhar, eu percebi nele realmente algo que a Bíblia fala com respeito a principados e potestades. Porque a Bíblia nos fala que Deus manifesta a multiforme sabedoria diante de principados e potestades através de nós, a igreja. E eu pensava que isso era só relativo a demônios. Mas nesse dia, em outras experiências, eu percebi que os próprios anjos, por não conhecerem a redenção do sangue de Jesus como a gente, existe neles uma interrogação, que é como Deus pode amar esses seres inferiores de tal maneira e coroá-los de glória, né? A impressão que eu tenho é que o olhar daquele anjo, para mim, era muito assim, era como é que ele, ao mesmo tempo que ele me reverenciou, me honrou, ao passar por mim, ele tinha um olhar de incompreensão, né? Então, eu vejo assim que a gente tem que ter essa sensibilidade de saber que Deus tem toda a autoridade, Jesus tem toda a autoridade, mas que a gente também tem que saber a arte da guerra, né? Saber como se comportar, mesmo repreendendo e ali ser prudente e não, como o senhor disse, a palavra que o senhor disse aí, não brincar com essas coisas, né? O senhor estava falando, então, aqui, voltando um pouquinho, que como vencer esses espíritos malignos, entre outros, tá? Então, um caminho é um caminho de quê? De arrependimento, de análise da vida no altar, para que não hajam brechas, não hajam situações, porque, afinal de contas, tem duas pessoas que dão legalidade para o diabo agir, é Deus e a gente, né? Então, esse processo onde a gente se aproxima de Deus e deixa a luz de Cristo iluminar e a gente realmente esquadrinhar, ser esquadrinhado no nosso coração, num processo de santificação, de purificação, a gente vai fechando brechas, a gente vai colocando a vida no altar e cada vez mais limitando qualquer ação do inimigo. Isso individualmente. Coletivamente é quando a expressão da igreja, a expressão do reino alcança não só a igreja, mas beneficia a cidade. É É, isso? é isso. Porque quando o primeiro pensamento de todo mundo é que Deus quer, e Deus quer a salvação de todas as pessoas, mas a Bíblia diz que Deus manda a chuva para os bons e para os ímpios. E uma cidade abençoada é uma cidade onde impera a justiça. Uma das coisas que nós temos que entender, que Deus é justiça. Estamos voltando, né? A live aí, bombando a nossa live com o apóstolo Nicolau. Estamos aqui voltando, né? Vou esperar aqui ele chegar de novo, né? Para a gente dar continuidade aqui, né? Eu quero saudar todos vocês que estão com a gente até agora,
né? Estão aqui, tem muitas perguntas. Quantos pastores, apóstolos participando aqui da nossa live, né? E é uma honra ter você aqui, né? O apóstolo Nicolau está chegando. Clica aí, apóstolo. Te dei o aval aqui. Vou te puxar de novo aqui para nosso café. Glória a Deus. Pessoal chegando aí de volta, né? Vamos lá, vou chamar de volta o apóstolo Nicolau aqui. Espera aí. Deixa eu chamar o senhor aqui. Isso. Pronto. Estou chamando o senhor aqui. Fala, Pedro, o que você está rindo, queridão? Das nossas manobras aí de batalha espiritual. Dá um abraço nessa turma boa aí, viu? É gente boa, muitos eu conheço. Querido, o povo está faminto, sedento. O assunto é maravilhoso e a tua companhia é muito agradável. Muito obrigado, muito Querido. obrigado. Muito. Tá sendo uma Glaucia. bênção. Eita, glória. Nós temos hoje muitos pastores aqui. Pastor Ronaldo, meu amigo pessoal, homem de Deus, esposo da Carol, um homem de um coração. Uau, fico até emocionado aqui, a gente é amigo. Ronaldo me liga pouco, porque ele fala assim, eu não aguento mais te ver longe, né? Um abração para você. Está entrando aqui também o pessoal suíço, bonjour. Je suis pas là pour faire la traduction, mais on va inviter notre traduteur officiel, Igor. A gente não está fazendo tradução aqui, mas vou convidar uma hora dessa o Igor para fazer aqui também a tradução para a gente. Isso. Né? O pessoal de língua hispana está aqui participando. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. O texto a Carol é tua cunhada? Ela está botando aí. Que live... A Carol é tua cunhada? A gente adotou a Carol, entendeu? A Glaucia assumiu ela de irmã e na verdade, eu digo para a Glaucia que ela que é minha amiga, não é amiga da Glaucia, que ela que é minha amiga. Né? Tá bom. Mas a gente é irmão do mesmo sangue, do sangue de Jesus, né? Que bom, que bom. Ela e o Ronaldo são irmãos do coração mesmo, são gente muito querida, né? E muita gente aqui, ó, Brasília... Muita gente mesmo, né? E nós estamos... Apóstolo, eu quero a primeira coisa dizer o seguinte, é inédito, Café com AP está vivendo hoje uma tarde inédita, viu? Nenhum Café com AP teve o segundo tempo do jogo, viu? O senhor está bombando aqui esse café. Então está sendo algo muito especial, muito especial. Bom, hoje a gente está falando aqui, eu vou te responder, Rosa. O Ronaldo está falando aqui, amo vocês, não me faça chorar porque eu estou em uma reunião. Chora, Ronaldinho, chora, filho. Eu já estou chorando aqui na minha live, saudade de você, cara. Viu? E o tema de hoje, para você que está entrando aí novamente, né, é Lucas capítulo 8, verso de número 30, quando Jesus desce do barco, né? Ele tinha acabado de viver aquela situação de acalmar a tempestade ali e tudo mais, desce em Gadara e manifesta-se uma legião de demônios. Né? Eram um ou eram dois endemoniados, apóstolo? É interessante, é interessante. Eu penso, talvez porque eu concentrei tanto no endemoniado do Gadareno, que eu tenho como um. Eu tenho como um. Mas não tem outros textos que citam que eram dois? Ou eu estou enganado? Não tem. O que é que acontece são os evangelhos sinóticos que são escritos a partir de informações. Então, nesse sentido, eu vejo algumas divergências. Uma coisa é como se alguém citasse uma coisa e o outro citasse diferente por aquela informação que recebeu. Eu me concentrei, nesse caso, no um só. Para mim, no meu coração, é um só. Pode até ser que numa citação, não estou lembrado agora, porque eu não peguei os paralelos, as referências,
que possa ter até mais pessoas endemoniadas ali, junto com aquele homem. Porque me parece que tem um que fala de 2. Estavam sentados os Isso. 2. Né? Mas eu penso que o destaque é esse, pelo resultado, e porque foi a centralidade da história. Talvez seja por isso que Lucas... Por que eu gosto de Lucas? Porque Lucas é um historiador. Então, Mateus, Mateus ele viu, é Levi. Marcos, sobrinho de Pedro, viu, é aquele que perdeu o lençol lá e saiu correndo. Sim. João, por favor. Agora, Lucas é alguém que veio minuciosamente. Talvez o Lucas, olha só, se você pegar um outro, um que foi a biografia, aquele que estava presente, ele pode ter visto ali 2 presentes. Mas Lucas, ao registrar, que Lucas é que registra tanto o Evangelho como Atos, ele pega o ponto principal, que é o do Gadareno. Eu não posso afirmar categoricamente, Sim. não. Eu fico com o evangelista de Gadara. Olha aí, ó. De Decápolis, né? É o evangelista de Gadara. De Gadara não, de Decápolis. Não deixa de ser de Gadara, porque não deixa de ele ser. pregou o testemunho para Gadara e aquele pessoal todo se perdeu porque não viu o próprio testemunho. Porque Decápolis escutou. Gadara viu. Sabe o que é isso? Viu. Ali é como se fosse uma Donep. O Gadara foi a Donep. Vocês me conheciam quem eu era, olha quem eu sou. Gadara, Decápolis, ele contou. Foi igual o caso da mulher samaritana. Pessoal, olha, nós primeiro ouvimos você, mas agora nós estamos vendo. É diferente. Então, esse pessoal de Gadara é terrível. Por que eles... Olha que impressionante, como é que as pessoas podem ver uma transformação única e tremenda e implorarem para que Jesus fosse embora dali, quando a nossa intenção é que Jesus fosse abraçado e trazido para dentro? Por que isso acontece? Eu tive um caso, apóstolo, que eu ministrei alguns casos de cura interior que foram escolas para mim. E uma pessoa... Foram mais de 3 horas de ministração tão profunda que Deus foi trazendo revelações desde a infância da pessoa. Que quando ela acabou, ela ligou para os parentes para perguntar e confirmar a veracidade das informações, das revelações que Deus estava trazendo. E o que a gente imaginava é que depois de um processo desse, a pessoa ficasse firme na fé de uma maneira incrível. E muitas vezes isso também não acontece. Por que alguns veem milagres e rejeitam Jesus? É complicado. É muito complicado esse ponto de fé. Eu creio que cada pessoa ela tem um limite dentro dela da legalidade divina para aceitar. Mas ela pode recusar. Quando Jesus fala do rico e de Lázaro, e conta aquele episódio, não é isso? No rico e de Lázaro, quando o rico pede, olha, pede para alguém sair daqui e falar para os meus irmãos. E Abraão diz, eles têm a palavra, tem Moisés e as palavras. Se eles não ouvirem, nem saindo alguém aqui do inferno vai convencer. Nem o inferno convence. É a palavra que aciona o rastilho de pólvora da fé no coração. E se a pessoa já está endurecida, pior do que Gadara, para mim, apóstolo Rafael, é Mateus 13. Que foi profetizado por Isaías, capítulo 6, né? E quando Jesus começa a falar por parábolas, as parábolas do reino, e os discípulos falam, mestre, por que você fala por parábolas? E Jesus diz, é para que eles ouçam e não entendam, e para que não entendam e não se convertam, e para que não se salvem. O que é isso? Como é que Jesus faz isso? Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eles não querem ver, tem o coração duro. E aí, quando você vai estudar, você vem para Mateus 10, acho que é Mateus 10, quando Jesus está operando os sinais, e eles dizem, ele opera pelo poder de Beelzebul. Então, as pessoas estavam com o coração tão endurecido que Jesus estava fazendo sinais para mostrar que ele era o Messias. E eles, vendo os sinais, não tendo resposta para o sinal, atribui aquilo que foi dedo de Deus, que é o Espírito Santo, a demônios. E logo em seguida, Jesus fala,
a pastora Diná, minha pastora querida aí também, Olha nossa, aí, ó. ele diz assim, todo pecado contra o Pai será perdoado, todo pecado contra o Filho será perdoado, mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ter perdão. Então, por isso que eu vejo aquele povo coração tão duro que poderia ter feito o que fosse, chamado os porcos de volta, e não adiantaria, porque o coração estava duro demais, cego de incredulidade. Então, é a natureza caída do homem, que não vai ter desculpa. Romanos 1, ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Uau. E eu quero mandar um abraço aqui para o apóstolo Sidney, que vai estar com a gente amanhã. Um Amém. amigo, um grande músico, estará aqui com a gente amanhã falando da pergunta Quem me tocou? Né, da mulher que toca nas vestes de Jesus. E sexta-feira, a apóstola Cris, lá de Recife, né, também aqui com a gente. Essa semana está sendo um café com os apês, né? E eu estou aqui com o apóstolo Francisco Nicolau, nessa aula de batalha espiritual baseada em Lucas 8, verso 30, o encontro de Jesus com o ex-endemoniado de Gadara, que se tornou evangelista de Gadara. Apê, eu queria te trazer uma pergunta aqui, né, que tem tudo a ver com libertação, e eu quero fazer uma ponte, eu quero fazer um link com um assunto que tem sido muito forte no Brasil hoje, que é a questão da graça e do amor de Deus. Né? Muitas pessoas desassociam, elas tiram o crédito da libertação, da cura interior e do processo, dizendo que o amor de Deus e a graça de Deus são suficientes. Não estou dizendo que o amor e a graça são insuficientes. O que eu quero perguntar exatamente é qual a relação da entrega de uma vida por entender o amor de Cristo, não por medo, não por terror psicológico ou espiritual, mas alguém que entendeu o Evangelho, que é realmente Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que ninguém morra, mas que tenha vida eterna. E dentro desse amor e dessa graça, como a gente poderia mostrar para as pessoas a importância e o passo a passo da libertação na vida dessas pessoas. Porque muita gente simplesmente fala assim, não, Jesus é isso, eu já me entreguei, aceitei Jesus e beleza, é isso aí. Eu creio que a coisa obedece ao seguinte padrão. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo. Nosso corpo é o templo, é a casa, é a morada, é o que segura a alma e o espírito. Quando nós temos uma experiência genuína de novo nascimento, nós somos libertos da condenação eterna. O sangue de Jesus quita imediatamente naquele ponto que nós estamos. A nossa alma, ela não é zerada ali. Nós já estamos libertos da condenação eterna. Quando a Bíblia fala sobre antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, está falando de um conhecimento. Aí vai entrar em uma transformação da nossa alma. Romanos 12, transformai-vos pela mudança da sua mente, da sua cabeça, da sua alma. Então, a nossa alma, ela toma decisões, a nossa alma é que forma a base, a legalidade, é o que dá acesso ao corpo, porque nós temos as janelas da alma, que são os nossos olhos, ouvidos, os 5 sentidos, são a permissão da entrada de coisas. E nós contaminamos. E essas coisas, elas entram e encontram lugar em nós e permanecem. Não atinge o espírito. A pessoa pode ter uma vida toda liquidada, uma vida espiritual fracassada, mas ela morre como aquele ladrão, como a gente chama de bom ladrão. Não existe bom ladrão. É bom ladrão porque se converteu. É a mesma coisa, a gente comete um erro com o gadareno, chamando lá do endemoniado de Gadara, e o homem se salvou. E o ladrão, a gente chama de bom ladrão. Não tem bom ladrão. Ele é porque ele se converteu. Aquele homem se desce da cruz, ele ia ter que ressarcir, ele ia ter que fazer como
aquele que ressarciu, que estava na árvore, o Zaqueu, ele Zaqueu, teria que Zaqueu. pedir perdão, ele ia ter que fazer um caminho de cura de Uhum, alma. uhum, Então, a batalha é reconhecer e fazer isso. Quando a uhum, Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado, que nós devemos nos santificar, nós devemos nos purificar, por que isso, se já sou salvo? Quando se tem uhum, uma concepção da obra sacrificial de Cristo, há uma transformação e você vai buscar agora um crescimento. E você só vai conseguir isso com libertação, com cura, com reconhecimento. Você vai ter que voltar atrás, não é para a tua salvação. Ainda hoje, eu me lembro de coisas e Deus me faz lembrar de situações que eu vou ter que voltar lá e pedir perdão, liberar perdão, mas eu sou salvo. Mas uhum, aquilo, o inimigo reivindica. Escuta, isso foi acertado comigo. Essa conta está aqui ainda. Eu preciso pegar e apresentar ao juiz do universo, tendo o advogado que é Jesus e a fiel testemunha que é o Espírito Santo. É essa a diferença. Uma uhum, pessoa que nasce de novo, ela vai passar por um processo de cura, ela vai passar por um processo de libertação para atingir uma plenitude. Isso não tem nada a ver com salvação, tem a ver com santificação. É o que aham, nós entramos no começo da nossa conversa, é o nível de autoridade espiritual. Tem uma uhum, coisa que nós aprendemos, apóstolo Rafael, uhum, o diabo só quer de nós a nossa autoridade. uhum, Só isso. Porque ele pegando a nossa autoridade, ele vai usar contra nós mesmos. Ele só quer a nossa autoridade. Ele não tem nada. Ele quer a uhum, nossa autoridade espiritual. E a minha autoridade espiritual é adquirida quando eu me uhum, acerto com Deus a cada dia. A obra do Calvário eu recebi na minha vida. E aí sim, aí eu já tenho a consciência que eu sou de Cristo. Aí eu vou crescer na santidade e aí vou apagar o que já foi, consertar o que já fiz, dentro do uhum. possível. É viver de maneira coerente Lógico. com a graça e o amor recebido, né? E Eu me acho vem à mente... interessante, até o perdido, até o perdido. Você pega aquele texto lá de Davi, eu esqueço o nome do braço direito que era de Davi e ficou com Absalão. O nome dele, agora me fugiu o nome. Uhum, Mas quando Deus faz com que o outro profeta contradiga esse, que foi a salvação de Davi, uhum, aquele outro vai para casa, acerta a vida, ou seja, conta tudo que tem que fazer e se enforca. A pessoa uhum, foi perdida, o cara se perdeu, mas antes disso ele procurou se acertar. uhum, Isso para mim é uma lição. O cara se perdeu, não adianta, ele uhum. cometeu suicídio. Mas Sim. olha a consciência de que a pessoa precisa se acertar. Então, Uhum, a autoridade espiritual, ela é adquirida com fé, com relacionamento correto com o Senhor. O relacionamento correto com o Senhor é o relacionamento vertical e horizontal. A autoridade é adquirida com unção. Você vai adquirindo autoridade espiritual. E uhum. adquirindo espiritual, o inimigo não pode ter do que te acusar. Aleluia. Me vem à mente o texto de Judas, que ele fala assim: enquanto eu intentava escrever sobre a fé comum, me vi na necessidade de falar da batalha espiritual, da batalha da fé, né? Então, a gente recebe a salvação, mas tem que viver o processo de glória em glória, até... Deixa eu só dar a minha filha, a pastora Juliana Nicolau, estava trabalhando, Ah, ela disse, pai, eu preciso pegar nem que seja um pedaço. E ela que mandou ah, todo o link para um monte de gente. Pastora Juliana, lá de Goole, Inglaterra, norte da Inglaterra. grande Lá no norte. abraço, pastora. Pastor Juliana, obrigado por compartilhar seu pai com a gente, deixar ele ter Há um monte de coraçãozinho aí. outros filhos. Você sabe que eu adotei teu pai e ele me adotou, então agora a gente é irmão. Você vai ter que me aturar. Ela fica nas tuas lives, viu? Ela fica nas tuas lives aí que ela fala. Ô, Rafael, e o rapaz estão me chamando já, eu acho que eu vou ter que. Tá bom. Acho que eu Querido,
Foi muito bom, obrigado. Obrigado pelo teu Eu que tempo. agradeço, rapaz. Eu que agradeço. Obrigado por essa lambuja, né? Por essa extensãozinha, né? A gente tomou, não foi nem só o café, já foi com café colonial aqui, né? Estou muito feliz, apóstolo, muito obrigado. E com certeza vamos ter outros momentos aqui como esse. Há muitas perguntas que a gente não teve tempo, nem vai ter de responder, mas isso é Opa, se muito Deus bom. quiser. Né? Que Deus te abençoe poderosamente, dê um dia maravilhoso no Brasil e ficamos em contato. Amém. Quero que seja uma bênção a palavra do Sidney amanhã Isso, e da Cris na sexta-feira. Tá bom? Que seja uma bênção também. Deus abençoe vocês. Beijo na Gláucia, na Valentina, no Igor. Beijão, Rafael. Muito obrigado. Com esse salário que Amém, você me queridos. paga, a hora que você me chamar, eu tô aqui, viu? Tamo junto, tamo junto. Só corrigindo, eu acho que eu falei errado aqui, a apóstola Cris é quinta-feira, tá? Quarta é o Sidney, Quinta. quinta Ah, é. é ela, Amanhã é quarta. amanhã é Não, eu quarta. que entendi o que eu falei sexta agora, mas é quinta-feira. Mas eu também acho que Apóstola. eu tinha. Tchau, Glácia. Deus te abençoe, querida. Amém. AP, obrigado, querido. Deus te abençoe Muito obrigado. muito. E a gente se fala pelo WhatsApp. Deus abençoe. Tchau, tchau. Querido, nós tivemos aqui o apóstolo Francisco Nicolau nesse café duplo, foi dose dupla hoje, tá? Falando sobre a história do endemoniado gadareno. Entramos em vários aspectos nesse bate-papo de batalha espiritual, foi muito bom. Se você não segue ele, sigam, conversa com ele, pergunta o que você quiser, foi maravilhoso, nosso coração transborda de gratidão pela tua vida, apóstolo, pela tua família, pelas ovelhas que o Senhor confiou a ti, e que Deus abençoe poderosamente. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui, que perguntou, me perdoe se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, tá? A Rebeca está aqui, beijo para você, obrigada, Rebeca. Eu vou tentar salvar essa live, meu celular não está dos melhores, tá? Hora aí, para Deus dar o celular novo. Tá bom? Glória a Deus. Quem quiser também me manda aqui no particular depois das perguntas, eu também tenho que sair, né? E foi muito bom, foi muito bom. Um abraço a todos os pastores, todos os apóstolos, todo mundo que estava aqui. E vamos nessa, vamos nessa. Doutora Juliana, mestre Juliana, tá bom? Assiste desde o início, tá? Eu acho que a outra já está postada e essa aqui vai entrar logo em seguida, tá bom? Assistam de novo, compartilhem e usufruam ao máximo disso aí, tá bom? Amo vocês, não queria ter que sair, tá bom demais aqui, mas eu tenho que sair. Se Deus quiser, a gente se vê amanhã no Café com a P, 14 horas, horário da Suíça, 9 horas, horário do Brasil. E amanhã, apóstolo Sidney Sintra, homem de Deus, grande músico. Depois, na quinta-feira, apóstola Cris, lá de Recife, da família 61, anota, tá? A gente está divulgando sempre no dia, tá bom? Um dia depois do outro. Beijo para vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.